Vamos embora, galerinha! Começando mais um videozinho. E dessa vez, como vocês perceberam, o videozinho vai ser diferente, tá certo? Esse vai ser o meu primeiro vídeo de pregação aqui do canal. Então, como vocês, quem é inscrito aqui do canal sabe que eu sou cristão evangélico, né? E tenho a Bíblia como o meu livro de fé e conduta, tá certo? Então, esse vai ser um vídeo em que eu vou esclarecer uma dúvida de muitos cristãos, né? Se o cristão pode jogar Free Fire ou não, ou até jogos eletrônicos de uma forma geral, tá certo? Então, se você entrou nesse vídeo achando que eu vou falar alguma coisa de Free Fire, dicas do jogo, como eu sempre faço aqui, esse vídeo não vai ter isso, tá certo? Vai ser um vídeo de pregação. Então, se você tem interesse nessa temática do título, então continua aí, que você vai ser muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Agora, se você entrou aqui só para ver dicas do jogo, esse vídeo não vai ter, tá certo? Então, pode fechar o vídeo e em breve eu já vou estar postando vídeos do Free Fire, tá bem? Agora, se você entrou aqui no canal por esse título aqui, querendo saber sobre essa temática, então esse vídeo é para você, tá certo? Então vamos começar. Primeiramente eu queria me apresentar, dizer o porquê que eu tô com essa máscara. Então esse vídeo aqui é um vídeo em que eu vou falar sobre Free Fire, né, que é um jogo eletrônico de celular. Então essa máscara aqui é de um personagem chamado Tuxedo, do Free Fire. Vou até botar uma imagem aqui na edição do Tuxedo. Então, esse personagem, tá certo? Eu tô com essa máscarazinha dele aqui. E eu sou convertido faz uns 5 anos. E de lá pra cá, eu sempre vim me aprofundando nas escrituras sagradas e colocando a palavra de Deus em prática, que é o mais importante. Tenho me desenvolvido e hoje eu consigo discernir bem o que a Bíblia nos orienta e podemos passar um pouco do meu conhecimento, né, de conhecimento em relação às escrituras para vocês. Tá certo? Antes, eu gostaria que você desse uma pausa nesse vídeo para orar a Deus, pedindo discernimento a Ele, para que você possa escutar o que eu vou ler aqui, né, explicando sobre a temática, mas que você possa assistir esse vídeo de forma espiritual. Então dá uma pausa no vídeo e ora a Deus, tá certo? Eu já orei antes de começar a trazer esse conteúdo e eu peço que você faça o mesmo, tá bom? Deu pausa, orou. Muito bem, vamos embora. Primeira coisa que vocês precisam saber é que eu fiz bastante pesquisa antes de trazer esse vídeo. Inclusive, eu vou deixar na descrição alguns links de alguns vídeos que eu assisti para até pegar um pouco de base e escutar a opinião de outras pessoas sobre a mesma temática, que são jogos eletrônicos, tá certo? Então, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Em outras traduções, na multidão de conselho há sabedoria. Então, é importante que você escute opiniões de diversas pessoas diferentes a respeito daquela temática, tá certo? Então, em todos eles eu observei que todos eles falavam meio que a mesma coisa e era mais ou menos a opinião que eu tinha também sobre esse assunto. Tá certo? Então vamos à primeira pergunta, que é se o cristão pode jogar Free Fire. Então, antes de você responder essa pergunta, você precisa saber do que se trata o jogo. O jogo Free Fire é um jogo de sobrevivência, tá certo? Em que você pula de um avião e cai no mapa e você precisa ser o último sobrevivente. Se você já assistiu o filme Jogos Vorazes, você vai ter uma boa noção do que se trata o jogo, né? Então você cai no mapa junto com outros jogadores online, tá certo? E você pega equipamentos de proteção, como colete, capacete, e equipamentos também de ataque, que seriam armas de fogo ou armas brancas para poder estar se defendendo dos inimigos. É possível você jogar, por exemplo, esse jogo sem querer matar ninguém no jogo. Lembrando que é um jogo eletrônico, tá? E você ser o último sobrevivente. Então, é um jogo de sobrevivência. Então, você precisa entender o estilo de jogo que está sendo mencionado aqui nesse vídeo. Tá certo? E a outra dúvida é sobre jogos eletrônicos de uma maneira geral. Então, vejam aí, confiram aí na sua Bíblia, certo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então preste atenção nessa passagem, ele diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, tá certo? E importante, que ele fala aqui, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, um grande problema dos jogos eletrônicos, assim como jogos de futebol, jogos de dominó, ou qualquer outro tipo de distração. Lembrando que Deus não nos proíbe de nos divertir. Então, jogar o jogo de futebol, jogar o jogo eletrônico, sabe? Ele não nos proíbe de nos divertir. O problema está quando essas coisas começam a nos dominar. Aí tu me pergunta, Ferré, como assim nos dominar? Quando você está tão viciado no jogo que você deixa de cumprir as suas obrigações na igreja, deixa de se dedicar à família, deixa de estar estudando na faculdade, na escola, estudando para concurso, de trabalhar, você falta trabalho porque você está viciado no jogo. Então, é aí onde entra o pecado do jogo eletrônico, porque aquilo ali está lhe deixando dominar. Então, o que não pode é ser dominado pelo vício. Outra coisa muito importante, quando você começa a gastar dinheiro, os desenvolvedores do jogo fazem de um jeito o jogo para que você realmente se vicie e você gaste dinheiro no jogo, sabe? Eu jogo Free Fire, eu não gasto um centavo com Free Fire, entendeu? Dá para jogar o jogo de forma free, sem gastar nada, entendeu? Se muito eu gastar, R$ 3 em alguma eventualidade. Então, eu jogo Free Fire, gosto muito, é uma das formas que eu gosto de me divertir. Mas eu não deixei de ir para a igreja, eu não deixei de me crescer espiritualmente. Eu trabalho, eu estudo, eu me dedico à minha família, tá entendendo? Então isso é uma prova clara de que eu não estou sendo dominado pelo jogo. Da mesma forma o futebol. Você é um cara que só vive jogando futebol, e você acaba se deixando viciar por aquilo ali, e as outras áreas da vida ficam tudo deixando a desejar, tá certo? Outro versículo que eu queria que vocês abrissem aí, está lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: todas as coisas são puras, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consequências são contaminados. Então, esse versículo ele fala que todas as coisas são puras para os puros, né? E já para as pessoas que são contaminadas e infiéis, tudo é contaminado. Então, se de repente você é um cara que ao jogar um jogo de sobrevivência como é o Free Fire, você se torna um cara violento, ou você se torna uma pessoa muito estressada no seu dia a dia, esse jogo não é indicado para você, tá certo? Se de repente você joga um jogo de luta, como por exemplo o Street Fighter e tal, artes marciais são algo que a gente precisa muito aprender, porque no dia a dia da gente somos ovelha e meus lobos, então em algum momento a gente pode precisar se defender de um ataque. Então, se você tem conhecimento de artes marciais, você pode se dar bem, né? E jogos de luta são artes marciais, mas se de repente um jogo de luta lhe deixa violento, esse jogo não é indicado para você. Se o Free Fire te incentiva a estar criando inimizades, o Free Fire não é para você. Se de repente um jogo de futebol, toda vez que você joga, você começa a arrumar confusão, você começa a brigar com todo mundo, futebol não é para você. Você tem que arrumar outras formas de divertimento. Então, você tem que colocar na cabeça que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, tá certo? Então, de repente, jogar Free Fire para mim não me torna um assassino em série, e nem Deus vai levar em consideração quantas kills, quantas mortes eu fiz no jogo, né? Ele vai me cobrar assim na vida real, se eu matei alguém, por que motivo foi, tá certo? Mas no jogo virtual não tem problema, tá certo? O problema é quando esse jogo virtual começa a te influenciar negativamente no teu dia a dia normal, tá certo? Então vamos lá. Próximo versículo, tá dizendo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, fala assim: examinai tudo e retém o que é bom. Então, tudo a gente tem que examinar,
sabe? De repente é um programa de TV, uma novela, sabe? A gente pode tirar importantes lições de um filme que não tem um conteúdo tipicamente cristão, mas é um filme que, poxa, mostra a relação boa entre um pai e um filho, sabe? Mostra cenas de, sei lá, de bom convívio, e a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Então, dentro do jogo Free Fire, por exemplo, é um jogo que eu conheço bastante, a gente tira várias lições que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá certo? Um outro versículo que a gente precisa atentar é sobre a questão de escândalo, tá bom? Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, diz assim: por isso, se a comida escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, de repente, você está jogando Free Fire, mas esse jogo é motivo de escândalo para uma outra pessoa, né? Uma pessoa pode se escandalizar em ver você jogando. É interessante que você não jogue, tá certo? Na frente dessa pessoa, para que essa pessoa que não tem um entendimento bom não venha lhe julgar mal por aquilo ali. Outra coisa que a Bíblia nos orienta é que nós não nos tornemos pedra de tropeço para o irmão. Então, se de repente você identifica que o irmão, se ele jogar de repente um jogo de Free Fire, ele pode se tornar um cara violento ou se corromper, esse jogo você não deve indicar a ele, deve desaconselhar ele a jogar. Então, hoje eu posso lhe dizer que na minha igreja, a maioria dos jovens e adolescentes jogam esse jogo. E todos nós estamos unidos, nenhum deles virou um serial killer. Da mesma forma que eu tenho tios meus que jogam Candy Crush e nem por isso se tornaram confeiteiro por jogar o jogo que tem vários docinhos lá, tá entendendo? Então, claro que a gente tem que examinar o tipo de jogo para tipos de pessoa, né? Então, a gente tem que analisar o tipo de jogo também. Mas como eu falei, o Free Fire é um jogo de sobrevivência e que a gente pode tirar importantes lições que nos ajudam no dia a dia, tá certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês é alguns valores. Lembra que eu falei o versículo de 1 Tessalonicenses 5:21, que é examinar tudo e retém o que é bom? Pois é. Então, algumas importantes lições que eu vejo no Free Fire, que eu posso trazer para o meu dia a dia, são essas daqui, ó. Trabalho em equipe, ajudar o amigo. Então, em muitas situações no jogo, você está jogando em dupla, está jogando em equipe, você trabalha em equipe, você ajuda o amigo. Compartilhar. Então, tem vezes que eu estou precisando de itens de sobrevivência que eu não tenho, mas o meu amigo tem. Então, eu peço a ele, ele me dá tudo em trabalho em equipe para poder estar sobrevivendo no jogo. Troca de presentes, então tem eventos dentro do jogo em que existe troca de presentes. Então, é uma forma de você dar e receber, e todos os dois ficam alegres, entendeu? Com isso. Novas amizades, eu mesmo fui amigos de outros estados, que hoje são amigos meus muito bons. Eu já tive a oportunidade de estar pregando o evangelho para eles, tá entendendo? Então, é uma oportunidade de fazer novas amizades, principalmente amizades boas. Então, filtra aí as amizades para de repente tu não tá trazendo para tua vida uma amizade ruim, né? Então, como no dia a dia da gente, a gente filtra as amizades. Então, cuidado com as amizades virtuais, porque pode ser pessoas mal intencionadas. Então, cuidado, tá? Reflexos apurados, sobrevivência. Então, pode ser que no dia a dia da gente a gente se encontre numa situação realmente de sobrevivência. E você vai lembrar do jogo do Free Fire e vai aprender lições para usar naquele momento de extremo estresse e preocupação, tá certo? Então, os reflexos ficam apurados. Eu notei que depois que eu comecei a jogar Free Fire, os meus reflexos começaram a ficar mais ativos. Então, eu agora, antigamente, tinha uma visão, vamos dizer, de uma coisa, e agora eu consigo ter uma visão mais ampla, analisando cada coisa que pode acontecer ao meu redor, que pode ser motivo de perigo. Como, por exemplo, olhar a pista, os dois lados da pista, né? Então, no Free Fire, em muitas situações, a gente tem que olhar em todas as direções antes de sair de um esconderijo e ir para outro, tá entendendo? Então, ajuda muito nos reflexos. Outra coisa que ajuda muito, manter a calma e pensar rápido. Em muitas situações, a gente precisa manter a calma. Tem muito inimigo cercando a casa, te alvejando, e tu mantenha calma, fica tranquilo, tenta pensar bem rápido uma alternativa. Então, também ajuda em você pensar rápido. Disciplina e liderança. Então, quando você está jogando em equipe, geralmente existe um líder na equipe que dá a cal,
né, que dá o comando. Então, a hora de sair, a hora de atirar, a hora de fugir, tá entendendo? E disciplina, porque aquela pessoa que faz parte daquela equipe, ela tem que obedecer a voz do líder, entendeu? Então, dá para se formar líder dentro do Free Fire e também pessoas que são obedientes àquela instrução, tá certo? São algumas lições que eu vejo como que a gente pode trazer para os dias atuais, no nosso dia a dia, que o Free Fire nos proporciona, beleza? Tomar cuidado também com o lado negativo, né? Como eu já falei aqui, em questão de você se tornar de repente uma pessoa violenta por jogar esse jogo, ou então adquirir amizades que não prestam, tá certo? E de repente você diminuir a sua sensibilidade com o outro, sabe? Então são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Como qualquer outro tipo de jogo que possa vir a nos trazer malefícios, né? Enfim, continuando. Para finalizar, né, eu queria, já finalizando o vídeo, eu queria falar sobre a forma como criativa que você pode pregar o evangelho. Então, eu como cristão, o que foi que eu fiz? Eu comecei a botar versículos todo início de vídeo meu do Free Fire. E os reflexos são maravilhosos. Muitos comentários dizendo que se sentiram tocados com a palavra do Senhor. Já teve 2 comentários de pessoas que voltaram para os caminhos do Senhor depois de estar escutando a palavra de Deus no meu canal. Então, eu fico muito feliz em relação a isso. E eu vou estar mostrando para vocês agora alguns comentáriozinhos que vocês podem ver aí na tela. Pronto. Outra coisa é que vez ou outra aparece um hater, né? Me julgando mal, falando besteira, dizendo que eu estou misturando as coisas de Deus com o jogo, e na verdade não é. Eu apenas estou lendo a Bíblia antes de começar as minhas gameplays, tá certo? E tem um versículo que fala aqui, ó, em Mateus, capítulo 22, versículo 29, dizendo assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, muita gente comete esse erro de julgar os outros mal por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, é muito importante que a gente se aprofunde na palavra do Senhor, para não estar cometendo esse erro. Um outro versículo muito importante, que está lá em Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5, que diz assim, já para finalizar o vídeo: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E porque reparas no argueiro do olho, né, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é Jesus Cristo dizendo em alto e bom som que antes de você tentar reparar no erro do irmão, repara antes de cuidar da tua espiritualidade, de estar julgando os outros, porque da mesma maneira que você julga, você será julgado. Beleza? Então, finalizando o vídeo aqui, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixe um comentário aí, deixe as sugestões de tipos de assuntos a abordar aqui, no âmbito espiritual e tal, beleza? E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, fique com Deus, fui!